A paz do Senhor, boa noite, meus amados irmãos. Nesta hora santa e gloriosa, nós vamos falar das promessas de Jesus. Nós vamos falar das maravilhosas promessas de Jesus, que a princípio, ele já nos diz que as promessas de Jesus são as que nos sustentam, que sustentam a gente quando tudo parece incerto. É através das promessas de Jesus que nós buscamos nele a palavra do Senhor Jesus, para que possamos entender o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele já diz: crede em Deus e crede também em mim. Porque onde tem promessas de Jesus, tem garantia. Tem a garantia do Senhor. E amados, o principal, durante os 3 anos e pouco, 3 anos e meio, segundo os estudos, do ministério de Jesus aqui na terra, como homem, o Senhor Jesus, ele nos ensinou e pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo. Trouxe ao ser humano a revelação como Deus é, mostrando através da sua vida e das suas ações o caráter, a personalidade, o amor de Deus para conosco, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa maneira que Deus nos abençoa, que Deus nos ajuda, que Deus nos fortalece. A todos nós, a todo instante, Ele tinha e tem sempre uma palavra. Aos doentes era a palavra de cura. Aos possuídos e oprimidos pelos demônios era a palavra de libertação. Aos pecadores era a palavra do perdão, da salvação. É isso que Ele queria nos salvar, isso que Ele quer nos salvar, nos perdoar os nossos erros, estar junto de nós. Nós somos a menina dos olhos dele. Estudando um pouco o Novo Testamento, amados irmãos, encontraremos aproximadamente 147 maravilhosas promessas que suprem todas as necessidades, todas as nossas necessidades. Sem dúvida, elas nos foram dadas para que pudéssemos viver a vida no mais alto nível espiritual, para servi-lo melhor, para servir a Deus, servir a Jesus, buscar o Espírito Santo do Senhor, derramar aos pés dele toda a nossa angústia. Eu só separei algumas das promessas, como essa primeira que eu li, quando ele nos diz aqui em Mateus, no capítulo 14, versículo 19, que ele nos diz que tornar-se-ão pescadores de homem. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É essa a nossa função agora, meus amados, me perdoem. É essa a nossa função agora, meus amados irmãos. Porque Deus, Ele é maravilhoso para conosco. Então, meus amados, vinde a mim, vinde após mim, farei-lhe pescador de homens. Essa é a função do cristão, do obreiro do Senhor. Obreiro, meus amados, é o cooperador da igreja, é o diácono, é o presbítero, é o evangelista, é o missionário, o pastor, é o bispo. Todos nós somos obreiros da casa do Senhor. Isso que nós precisamos entender. Quando ele nos diz não andarão em trevas, o que ele quis dizer para nós quando ele nos diz não andarão em trevas? Glória a Deus. Ele diz em João 8, capítulo 8, versículo 12, ele nos diz
E falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas será a luz da vida eterna. Olha que maravilha. Deus ele já mostrou para nós o quanto nós somos importante para Ele, o quanto nós somos a luz do mundo, meus amados irmãos. Nós temos que, aonde chegarmos como cristão, chegar com o brilho do Espírito Santo, mostrar a luz de Deus sobre nós, entendeu? É essa a nossa função. É por isso que Ele nos diz que nós somos a luz do mundo. Quando Ele nos diz que ninguém nos arrebatará da mão dEle, ninguém nos arrebatará da mão dEle. Ele nos diz aqui, em João capítulo 10, no versículo 27 e 28, Ele nos fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca deixo perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que maravilha! Olha o que Deus quer conosco. Olha a importância que nós temos. O quanto nós somos importantes para Deus. Nós somos as ovelhas dEle. Ele conhece as nossas vozes. E nós temos que segui-lo. Quando Ele nos diz que será honrado pelo pai e mãe, honrado pelo pai, Ele nos diz o quê? Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me seguir, o meu Pai o honrará. João 12, 26. Olha que maravilha! Quando nós seguimos a Jesus, obedecemos os preceitos, ouvimos a palavra de Deus, levamos o Evangelho, amados irmãos, nós somos honrados por Deus. Mas para isso nós temos que servir, nós temos que estar íntegro na palavra do Senhor, para que possamos ser honrados por Deus, como está em João, no capítulo 12, versículo 26. Essa é a importância que nós temos que ter. Porque, como eu disse a princípio, aonde tem a promessa de Jesus, onde tem a palavra de Jesus, tem a garantia. E nós temos que ter o quê? O firme firmamento, entende? Nós temos que ter assim um firme firmamento junto com Deus, junto com Jesus, que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu faço uma pergunta para cada um dos amados irmãos. Dessas promessas que eu disse, algumas delas, e como eu disse a princípio, são 147 promessas aproximadamente, maravilhosa de Jesus para conosco. Eu falei umas 2 ou 3. No decorrer da caminhada nós vamos falar mais sobre isso. Eu faço uma pergunta para os amados irmãos e irmãs. Qual dessas promessas você precisa crer hoje? Qual dessas promessas? O que você espera de Deus hoje? Faço uma pergunta, como eu faço para mim também. O que Deus tem feito na tua vida, amados irmãos? O que Deus tem feito na minha vida? E eu faço uma pergunta para vocês. O que nós temos feito para Ele? Vamos orar. Vamos derramar aos pés do Senhor todos os nossos problemas. Eu tenho, para finalizar todas as minhas pregações, todas as minhas lives, eu tenho uma metáfora para lhe dizer o seguinte: vamos pegar o nosso problema, fazer um pacotinho e colocar nos pés de Jesus
e dizer a Ele: Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de seu Filho Jesus, Pai, me ensine, Pai, a resolver esses problemas que está comigo, que me atormenta. Me ajude, Pai, nesta hora santa e gloriosa. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, amado Pai querido, nessa hora santa e gloriosa, eu venho derramar a vida e o ministério de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Que onde chegar essa mensagem, Pai, que chegue a paz. Onde chegar essa mensagem, Pai, que chegue a luz. Pai amado, Pai querido, nessa hora santa e gloriosa, Pai. Entre em nossos lares, Pai. Afaste tudo que não provém do Senhor de nossos lares, Senhor. Abra essa janela no céu, Pai. Afaste do nosso lar o espírito da doença, Pai. O espírito da miséria. O espírito da contenda, da discórdia, Pai. Afaste do nosso lar o espírito dos ciúmes, Pai. Da calúnia, da deformação, do olho gordo, Pai. Afaste de nós, Pai amado, Pai querido, esse espírito maligno, Pai. E enche nossos lares com o amor do Espírito Santo. Aonde chegar essa mensagem, Pai? Que chegue a tua luz, Pai. Aquebranta esses corações, Pai, serena essas mentes, Pai amado, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos guie. Eu sou o pastor Rodrigues, agora do Ministério Impacto em Cristo. Quem precisar de uma mensagem, de uma oração, de uma palavra da Bíblia, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que é 11, São Paulo, 11 956554988. Terei imenso prazer em orar por você. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus e glória, Deus e glória. Na paz.